Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você, continuar compartilhando sobre a história de Davi e Golias. 1 Samuel, no capítulo 17. E hoje, a partir do verso 12, até lá o verso 22. Aqui no verso 12 nós vamos ver a citação de Davi. Ou seja, Davi, ele entra no relato dessa história. Inicialmente, ele traz aqui um relato, né, sobre a sua família. O texto diz aqui que Davi era filho de Jessé, ele era o filho caçula de 8 filhos que Jessé tinha. Davi era o pastor, né, das ovelhas do seu pai, de Jessé. Ou seja, ele que cuidava das ovelhas da família. E o texto nos diz também que dos irmãos de Davi, 3 estavam no campo de batalha, 3 estavam do lado de Saul, 3 estavam ali preparados para enfrentar os filisteus, inclusive o mais velho, Eliabe. E o texto nos diz aqui que Jessé, preocupado com os seus filhos, pede que Davi leve até eles mantimentos e também alguns mantimentos para o comandante do exército e procure saber notícia deles, de como eles estavam. Certamente o pai estava preocupado. E foi exatamente o que Davi fez. O verso número 20 diz que Davi se levantou de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Ou seja, conforme o seu pai havia pedido. Ele chega ao acampamento, ele procura o comandante e depois ele vai exatamente onde está o exército procurar saber acerca dos seus irmãos. Um detalhe muito interessante aqui, para mim, esse texto aqui revela, é um Davi servo. Davi que tinha essa disposição de servir e de obedecer ao seu pai. Ele era pastor da família, ou seja, dos rebanhos da família. Ele prontamente se colocou à disposição do pai e obedecer a ele, ir lá no campo de batalha para levar aquilo que ele precisava levar, os mantimentos e saber notícia dos seus irmãos. Davi, ele era um servo, ele tinha um coração de adorador, ele tinha um coração de servo. Isso, querido, vai fazer uma grande diferença nessa história, porque Deus, ele usa servos. Por isso que se a gente ler o capítulo 16, nós vamos ver que Davi já havia sido ungido por Samuel como rei de Israel, para assumir o lugar de Saul. Que Deus manda que ele vá à casa de Jessé, porque ele ia escolher um novo rei, e Jessé apresenta a ele 7 filhos, e ele, quando Samuel olha Eliabe, diz: esse é o que Deus vai escolher. Deus disse: não é esse, Samuel, e não foi nenhum dos outros. E Samuel pergunta a ele: você não tem nenhum filho mais? Ele disse: eu tenho um, caçula, está lá apacentando as ovelhas. E mandou chamar Davi. Quando Davi entra, Deus diz a Samuel: é esse aí, esse é o meu escolhido. Deus escolheu um servo. Deus disse que não era Eliabe, porque Samuel estava olhando o exterior. Deus olha o interior. Deus conhecia o coração de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus usa servos que têm o seu coração inclinado para eles. Por isso, querido, como servos, nós precisamos entender que no momento certo, Deus vai nos usar, para que o inimigo, para que o gigante caia. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar você como servo para dar a você a vitória sobre o gigante. Senhor, nos ajude a termos um coração inclinado para o Senhor,
e sermos servos dele. O Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém.